A paz do Senhor, prezado radiovinte. Vamos hoje, com a ajuda de Deus, falar do testemunho do pica-pau. Um pequeno pássaro, mas que mostra a assinatura de Deus na criação. Em outras palavras, uma engenharia perfeita, mostrando a linguagem silenciosa da criação. Os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1:20. O pica-pau é uma ave muito impressionante. Ele martela os troncos das árvores a uma velocidade de até 20 vezes por segundo, com uma força tal que, em teoria, causaria danos cerebrais graves e irreversíveis. Dizem os estudiosos que ele sofre em cada batida a força de 100 G. G é a força gravitacional. Para você ter uma ideia, se um piloto de avião de caça sofre uma força de 10 G, ele desmaia. Uma batida frontal de carro a 80 km por hora dos dois geraria aproximadamente essa força. Então vem uma pergunta: como é que o pica-pau aguenta uma força 10 vezes maior do que esse acidente, e isso o dia inteiro? O pica-pau possui um conjunto de características altamente especializadas, que trabalham juntas em perfeita harmonia. Um crânio reforçado e protegido, uma língua longa que se enrola ao redor do cérebro, funcionando como amortecedor, músculos cervicais extremamente fortes e um bico projetado para absorver e desviar impactos. O acaso não produz tanta proteção assim. Isso depõe contra a teoria da evolução. Por quê? Se a evolução fosse verdadeira, e não é, pois ela diz que essas características do pica-pau foram acontecendo muito lentamente, bem devagarzinho, ao longo de milhões e milhões de anos, então o pica-pau não existiria. Essas características não funcionam isoladamente, nem parcialmente. Se uma delas estivesse ausente ou presente parcialmente, o pica-pau não sobreviveria. Isso nos leva a um argumento racional conhecido como complexidade irredutível. Isto é, sistemas que só funcionam quando todas as partes estão completas desde o início, funcionando todas juntas e harmonicamente. A teoria da evolução não tem como explicar isso. Se ele tivesse o bico forte, mas o sistema de amortecimento ainda não estivesse pronto, o cérebro dele explodiria na primeira batida. E ele tem uma estrutura única chamada de hioide. Ela sai da base do bico, dá uma volta por trás do crânio e termina entre os olhos. E funciona basicamente como um cinto de segurança e proteção capaz de estabilizar o cérebro nas batidas e absorver os impactos. Além disso, a parte de baixo do bico é um pouco maior do que a parte de cima, o que desvia e ou ajuda a desviar a energia do impacto para longe da caixa craniana. Isso é design inteligente, ou seja, projeto inteligente, coisa que depõe contra a teoria da evolução. Evolução é cega, não tem inteligência nem propósito inteligente. Um sistema tão complexo e integrado, funcionando todas as partes juntas em perfeita harmonia,
não poderia ter surgido por supostas pequeninas mudanças graduais ao longo de milhões de anos, pois qualquer estágio intermediário seria totalmente inútil e fatal para a existência do Pica-Pau. Não, ele foi projetado por uma mente superior e poderosa. E o Pica-Pau não apenas sobrevive, ele prospera exatamente por causa desse projeto. E isso não é um processo aleatório, mas sim um processo que mostra intencionalidade, ordem e propósito. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Eclesiastes 3:11. Deus seja louvado. A própria Bíblia declara: Deus fez o homem reto. Eclesiastes capítulo 7, verso 29. O que significa isso? Significa que ele fez reto, perfeito, ou seja, fez tudo de uma só vez. E não mesmo em suposta evolução de milhões e milhões de anos. Podemos afirmar: a criação não veio da evolução, pois evolução não existe. A criação não é caótica, ela foi criada de uma só vez e traz em si as marcas da inteligência. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo de pronto passou a existir. Salmo 33, verso 9. Criação de uma só vez e não por suposta evolução de milhões e milhões de anos. Glória a Deus. O bioquímico Michel Berry, ao falar sobre sistemas complexos, afirmou: se algo é irredutivelmente complexo, ele não pode ser produzido diretamente por numerosas e sucessivas pequenas modificações. Fecha aspas. E isso é verdade. O que vemos na natureza é planejamento inteligente, ou seja, design inteligente, e não acaso. Então, ao observarmos o Pica-Pau, não vemos apenas uma ave curiosa, vemos um testemunho vivo do Deus Criador, vemos um projeto pronto, feito para saber exatamente o que faz desde o início. Deus não faz nada à toa, sem propósito. O Pica-Pau e também todos os seres vivos formam um testemunho de que há ordem por trás do universo, há inteligência por trás da vida e há propósito por trás da criação. Até as estruturas físicas do universo, galáxias, estrelas, planetas, nebulosas, esferas de Dixon, pulsares, anãs brancas, gigantes vermelhas, estrelas de nêutrons, supergigantes, buracos negros, quasares, aglomerados, etc. Todos falam a mesma linguagem, que aponta para um Criador, um Deus Criador. E se há um Criador, então a nossa existência não é um acidente. A nossa existência tem sentido, e esse sentido encontra sua plenitude em Deus, revelado em Jesus, o Criador do universo e do ser humano. Falando de Jesus, a Bíblia diz: nele foram criados todas as coisas, ou coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1,16. Diante de tudo isso, o melhor a fazer é receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém.